Olá, eu sou a doutora Vanise Zimmer. Eu também estou aqui na TV Relacionamento. Muito obrigada pelo convite. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. E o nosso convidado de hoje, vocês vão adorar esse bate-papo com o professor Duda. É um prazer aí, maravilhoso aí, que todos vocês estão assim em casa. Professor Duda já manda para vocês um beijão no coração. Perfeito. Professor Duda, uma honra tê-lo aqui no nosso programa, tá? Eu queria que você ficasse à vontade para transmitir tudo que você gostaria para os nossos internautas. Vamos lá, internautas que estão assistindo esse programa maravilhoso. Kendi Sakamoto. Kendi Sakamoto, há quantos anos? Muito tempo Década de 90. Olha, desde a década de 90, já fiz várias entrevistas aqui, mas como professor Duda, quem é professor Duda? Professor Duda é um personagem que o Instituto Humanos para Pessoas com Deficiência criou. Na realidade eu sou o presidente, mas não vou falar meu nome, mas o professor Duda é o personagem que leva a mensagem. Leva que tipo de mensagem? O Instituto Humanos ele trabalha com a diversidade assistiva, Kendi. E a diversidade assistiva, o que é? São pessoas idosas, obesas, pessoas com as mais variadas deficiências, gestantes, alta e baixa estatura e acidentados. E o que é isso? No início, lá em 2017, quando começou o Instituto, Kendi, nós trabalhávamos só com pessoas com deficiência. E nós trabalhamos o quê? Como assim trabalhávamos? Nós fazemos toda a gestão de conteúdo, que é isso. Criamos conteúdos para empresas, para que as empresas possam se conscientizar da importância dessas pessoas em seus quadros. Por exemplo, na hora de contratação de uma pessoa com deficiência, nós temos um conteúdo que se chama Gestão em Direito Assistivo. Então o empresário procura um Instituto Humanos, o Instituto Humanos ele oferece todas as condições, não só da contratação, como também de toda a informação que ele deve ter na hora de contratar esse profissional. Os cuidados que ele deve ter. Aí entramos num outro aspecto, Kendi, a parte da estrutura. Aí vem outra matéria que nós chamamos de arquitetura assistiva. É a arquitetura que vai fazer o controle. Vamos colocar piso tátil, vamos colocar instalações com relação a mesas com controle de altura para entrar uma cadeira de roda, etc. Aí vem uma outra coisa, mas espera aí. Nós estamos contratando pessoas com deficiência visual ou pessoas auditivas. Aí foi o programa que eu vim aqui antes, como presidente do Instituto, a gente mostra, se ele for trabalhar na linha de produção, nós temos máscaras transparentes para ele. Se ele vai trabalhar na parte de escritório, todos os aplicativos, programas, se for uma pessoa cega, ele tem que ter tecnologia assistiva. Aí o Instituto Humanos também prepara a empresa para que ela tenha tecnologia assistiva para poder contratar esse profissional. E por último, aí essa empresa com o seu produto, o seu serviço, ela vai querer se comunicar com esses consumidores. Aí a gente trabalha o que a gente chama de marketing assistivo. Aí a gente coloca esse marketing assistivo fazendo o quê? Fazendo campanhas com acessibilidade, dando consultorias também na parte de acessibilidade digital. É aí que o Instituto Humanos trabalha. Ele é um instituto de conteúdo. E com base nisso, nós temos uma outra área também, que é de agora, recente, que nós estamos na área de desenvolvimento de produtos. Isso é muito interessante, pessoal. Quando nós fizemos a máscara transparente, né, que vocês estão vendo a foto, foi um grande sucesso. Nossa, nós chegamos a vender 80 mil máscaras. Parece pouco, parece, não é nada, 80 mil. Teve empresa que vendeu 1 milhão a gente. Era uma máscara toda trabalhada, com filtros especiais, e ela permitia com que a pessoa... Vocês estão vendo a foto, que eu vou mandar a foto para colocar na edição, a foto que vocês estão vendo aí da nossa modelo com a máscara. Essa máscara hoje, ela se transformou numa EPI. Ela é usada por pessoas com deficiência para trabalhar em linha de produção. Você sabia, Kendi, que tinha empresas que tinham um gigantesco passivo trabalhista, porque ela contratava, na sua linha de produção, contratava pessoas convencionais, pessoas que têm audição. Né? Então aí acontecia o quê? Como muito barulho, chegava no final de 15 anos e dava problema auditivo. Essas empresas nos procuraram nossa área jurídica, e nós aconselhamos a contratar pessoas já surdas.
Perfeito. Pessoa surda, né, não gera auditivo não gera passivo trabalhista. Sem dúvida. E não prejudica a própria pessoa. Não prejudica a pessoa. Então a pessoa utiliza todos os protetores auriculares conforme a lei, né, mas ela já está surda. Ela não pode chegar lá na frente para a empresa que já fez o laudo médico admissional, né, e falar, olha, eu virei surda. O cara vai, milagre, o que aconteceu? Você ouvia, era surdo e virou surdo. Então não dá. Então, empresário que está nos ouvindo, cliente, qualquer coisa eu posso falar aqui no site? Por favor. Você vai achar informações do Instituto Humanos aonde? No www.institutohumanos.org.br, humanos com S no final. Isso. Humanos, então www.institutohumanos.org.br e o www.momentoinclusão.com.br. Lá você vai ver o professor Duda dando todas essas dicas, todos os nossos vídeos estão lá. Perfeito. Professor Duda, onde que você encontra todo esse entusiasmo sempre? O professor Duda, aliás, quem interpreta o professor Duda em 2011 sofreu um acidente, né? Eu sofri um acidente em 2011, hoje eu tenho uma deficiência física na minha perna direita, eu tive o meu tornozelo, praticamente tornozelo para baixo, quase que amputado. Foi feito um reimplante e tudo mais. Não, acidente de escada. Outra coisa que eu falo aí para quem está nos assistindo, tá? Procurem, há muito produto importado hoje. Então você pega uma escada, por exemplo, chinesa. Eu não estou criticando o chinês, por favor. Eu estou falando, ao comprar uma escada, ao comprar uma cadeira, analise o quanto ela resiste de peso. Porque todos nós, a exemplo do professor Duda aqui, tem sobrepeso hoje em dia, é natural isso. Sim. Isso acontece pela agitação, pelo estresse, pela alimentação muito rápida, uma qualidade também não muito boa às vezes. E aí o cidadão vem, senta na cadeira e pumba, quebra. Um quebrar de cadeira, se bate uma coluna, pode provocar uma lesão, pode provocar uma paralisia, pode provocar, se há um plástico que corta uma artéria de uma perna, pode provocar, se o cidadão estiver sozinho, até uma morte. Sim. Entendeu? No meu caso, eu fui subir uma escadinha de 3 degraus de ferro, escada nova. Por um erro do fabricante, ele esqueceu de dar um ponto, mas também a escada resistia na época eu não tinha ainda, não estava envolvido com esse mercado, a escada resistia, estava lá dizendo 80 quilos, eu já estava com 100 quilos. Então, não vou dizer que a escada quebraria, não quebraria, porque ela tem um limite extra de resistência, de peso. Só que aconteceu o quê? Aconteceu que esse limite extra estava lá, mas o pingo de solda não ajudou. Quebrou a escada, abriu, cortou, quase decepou o meu pé. Resultado, Kate, eu descobri um mundo, gente, que quem está nos assistindo, for uma pessoa com deficiência, um idoso... Você está falando momentos de reflexão enquanto você estava... Quando eu estava lá. No hospital. No hospital. A partir daí eu descobri um mundo da não acessibilidade. Então, aonde você vai sempre tem. E até então, parece um mundo meio, assim, com cortina, né? Exatamente. O que a gente começa a dizer? Quem não tem essa condição não se preocupa. É aquela velha história. Eu estava participando de um seminário, há um mês atrás, mais ou menos, com relação falando de etnia, e ao mesmo tempo a gente está falando dos pretos. E aí o cidadão levantou, mas eu sofro isso. Eu falei, olha, minha amiga, eu não tenho a menor ideia do que você sofre. Falei bem, todo mundo olhou assustado. Como não tem menor ideia? Eu falei, eu não sou preto. Então, você pode até me dizer o que você sofre, mas eu não sofro isso. Por eu não sofrer, eu não sei o que você sofre. Da mesma coisa, a pessoa com deficiência, o idoso, por você não ter aquela limitação, você não sabe que a pessoa sofre. Só que tem uma coisa, meus amigos, não saber o que ela sofre, não sentir, não significa não ter o conhecimento, não saber da limitação e não saber respeitar. Essa é a grande diferença. Eu não sofro, então o problema é seu, está errado. Então isso acontece, hoje eu estava entrevistando pela manhã uma grande diretora de uma empresa de recolocação na área de RH, e ela disse uma coisa que já vou falar para vocês, só 6% das contratações de pessoas com deficiência, 6% são para cargos superiores de gestão e chefia, 6%. Os outros, 94% é embalador, tal. Eu não estou criticando embaladores que são parte operacional, né? Mas eu não estou criticando as outras profissões. Só que você não pode pegar, eu estou aqui hoje trabalhando como diretora de marketing.
trabalhando numa empresa, pego a minha moto, estou bem de salário. Isso é uma outra coisa, Kendi. As pessoas acham que as pessoas com deficiência são os pobres no semáforo vendendo barulho. Mentira, outro erro, Kendi, tá? 49% das pessoas com deficiência, por exemplo, elas são pessoas de classe A e B. Por quê, Kendi? Assistir televisão em casa no final de semana não dá deficiência, a não ser mental. Dependendo da programação que você assiste. Não é verdade? Mas não dá deficiência. Pular de paraquedas dá, andar de moto dá, andar de jet ski dá, escalar montanha dá. Quem faz isso? É o assalariado de salário mínimo que vai pular de paraquedas? Não é. Então a gente tem que entender que as deficiências, elas se manifestam, as pessoas adquirem. Na maioria das vezes, no meu caso, foi um acidente doméstico, trocar uma lâmpada da escada abriu. Mas na maioria das vezes acontece também em esportes radicais. Esportes radicais custam muito dinheiro. Então não vão pensando que deficiente é pobre. Agora 6% está em cargo bom. Os outros 94% estão em cargos de um salário mínimo. Eu não quero criticar política de pagamento de salário mínimo, eu não quero criticar nenhuma profissão. Mas se eu sou um diretor de marketing numa empresa, aí eu sofro um acidente de moto. Nesse acidente eu perco minha perna. Perdi minha perna. Legal. Fiquei 1 ano para me recuperar. Tá? Aí eu volto para o mercado. Eu vou ter que ser empacotador. Vou trabalhar no telemarketing. Em casa, porque a empresa que vai me contratar também não tem. Outra coisa, o home office. Já muitas empresas, elas colocam o cidadão para trabalhar em casa porque elas não têm infraestrutura de acessibilidade na empresa. Exato. E aí ela não tem nada, então ela bota o cidadão para trabalhar em casa, é mais fácil. Né? Mas agora, eu era diretor de marketing, caí, perdi uma perna, eu vou ser telemarketing? Será que eu não consigo fazer uma campanha, uma estratégia, pensar num novo produto porque eu perdi uma perna? Será que eu usando uma prótese, eu deixei de ser mais ou menos diretor de marketing? Então essa é uma reflexão que eu levo para você, empresário que está aí, para você que se transformou numa pessoa com deficiência, ou até para você idoso que está nos assistindo. Sim. Será que a experiência adquirida, hoje nós temos aí a aposentadoria com 65 anos. O mercado, 45, passa o facão, você já cai naquela curva do mercado brasileiro. Mas será que eu passei de 45 e eu começo a esquecer tudo que eu aprendi? Será que a minha experiência não tem mais valor? Então, o que está acontecendo, gente? Nós estamos no momento das mudanças intensas, só que os conceitos têm que começar a mudar. Exatamente. Se a gente está debatendo hoje no mercado global, etnia e gênero, todo mundo está, vamos respeitar, está acontecendo agora o caso do jogador aí, né? Todo mundo, pelo amor de Deus, está certíssimo. Só que, por favor, o cidadão que está em casa, que está com 45, 50 anos, não consegue arrumar um emprego, porque ele era um diretor de marketing, e agora parece que passou dos 50, não é mais diretor de marketing. Não pode existir isso, gente. Nem a pessoa com deficiência, nem o idoso, e muito menos a pessoa que é mais obesa e etc. Exatamente. É isso. É isso que nós fazemos. Perfeito. E você fala entusiasmo? Eu amo o que eu faço. E agora, interpretando o professor Duda é o porta-voz. Quando que surgiu aí? Ah, maravilha. Vamos falar de Duda. Duda é o seguinte, para a gente fazer tudo isso dentro do ESG, o ESG ele tem 17 objetivos. 9 objetivos falam exatamente de objetivos que o ESG esquece de falar da diversidade assistível. Eu vou explicar. Duda. Deu ESG. O ESG é para que as empresas elas trabalhem em conformidade para transformar um planeta mais sustentável. É a governança com foco na sustentabilidade. O quê? Os dejetos e tudo mais das empresas têm que ser reciclados, reaproveitados e tudo mais. Atualmente as empresas elas estão no selo que chama B Company, né? Que são as empresas que têm uma classificação e elas estão em conformidade não só com a natureza, como sistemas também com o ser humano. Só que dentro do ESG, Kendi, se falava muito em etnia e gênero. Mas se falava por quê? Porque o Duda não batia forte para se falar também da diversidade assistiva. Então presta atenção. T1, design universal. Kendi, parte daí. Diversidade assistiva é o público. Design universal, o que é? É a teoria como as coisas devem ser desenvolvidas. Por exemplo, ao fazer uma cadeira, eu devo pensar que ela deve ser universal. Portanto, se as pessoas estão um pouco gordinhas,
ela deve ter uma largura maior. Os braços têm que ser resistentes. Eu vou me jogar para trás, a cadeira não pode quebrar, cair, eu bater a nuca e morrer. Então, quando eu começo a pensar em peso, eu já começo a pensar em design universal. Aí eu vou fazer uma porta, o vão da porta. Ah, mas pode passar um cadeirante. Então eu vou fazer um vão, vou economizar 70 centímetros, eu faço um vão 80 acima, 82 centímetros. Okay. Entende? Então, na realidade, design universal é isso. Vou dar um exemplo simples. Uma porta de um shopping onde você passa e ela abre. Aquela porta serve para o cadeirante, para o cachorrinho, se quiser. Se o cachorrinho quiser invadir o shopping, ele entra na porta. Serve para a grávida, para a mamãe empurrando o carrinho. Isso se chama uma porta com design universal. Perfeito. E por que? Esse é o Duda, design universal. E por que DA? DA, diversidade assistiva, que é o público, entendeu? O público que precisa de design universal no seu dia a dia. Precisa que os empresários, os que desenvolvem campanhas de comunicação, as emissoras de rádio. Por exemplo, vou falar uma coisa para as pessoas que estão me assistindo. Ao iniciar essa entrevista, eu deveria ter dito e vou dizer agora. Meu nome é Rodolfo, mas eu sou o professor Duda. Eu tenho mais ou menos 1,72 m, eu sou um pouquinho gordinho, estou com um pullover azul, uma camisa branca, uma gravata borboleta. Aliás, me ensinaram hoje aqui, ó, gravata borboleta, uma gravata borboleta. Inventaram hoje precisou colocar, porque precisaram fazer o Libras lá, né? E o Libras falou, pô, o cara criou na hora, né? Então a gravata borboleta, porque todos nós, dentro do Libras, temos também símbolos que identificam. E esse é o símbolo do professor Duda. E eu estou com uma boina listrada, colorida, e a gravata também muito colorida. Eu estou ao lado do Kendi, um apresentador maravilhoso. Ele tem uma aparência oriental maravilhosa. É uma pessoa que está com uma camisa cinza listrada, calça preta escura. Então, e é uma pessoa que tem uma estatura média e ao mesmo tempo não é tão gordinho quanto o professor Duda. E também não é gordinho. Então é interessante isso para a gente respeitar quem está nos ouvindo, quem está nos assistindo. Quem está nos assistindo necessariamente não está nos vendo. Para você ter uma ideia, Kate, 46% dos sites e e-commerces são acessíveis no mundo. Isso significa que se a partir de agora você tiver uma deficiência visual, uma baixa visão, uma deficiência visual, perder a visão, ou tiver problemas de audição, sim, você não terá legenda, você não terá uma audiodescrição, não terá libras. Entendi. E você vai estar, literalmente, a sua deficiência vai estar ampliada. O que o design universal faz, Kate? Ele diminui a sua deficiência, te dando tecnologia assistiva que te insere na sociedade. Isso é inclusão. O idoso precisa disso. Hoje estamos fazendo loft aí, apartamento e tal, de 17 metros quadrados. Não dá para botar o idoso lá. Só que tem um problema. Não é que não dá porque o idoso é muito grandão, não. É porque você vai fazer como? Primeiro que ele não tem a cultura de morar em 17 metros quadrados. Segundo, que os móveis, o mobiliário, a cama vira televisão, que vira armário, ele já tem uma série de itens. Ele é analógico, né? E tem uma série de itens também. Ele não vai conseguir abaixar para levantar uma cama, para virar um armário e um sofá. Ele tem dor na coluna. Né? Então o que vai acontecer aí? Vai acontecer que vocês, construtores, têm que pensar em design universal e têm que pensar em diversidade assistiva. 2030, nós seremos, a pirâmide vai inverter e nós teremos uma quantidade de pessoas 60 a mais imensa no Brasil. Se você começar a construir torres aí com 20 metros quadrados, 17 metros quadrados de apartamento, você vai ter que, em 2020, quem comprou não vai conseguir nem muito bem vender isso. É verdade. Então veja o quanto o design universal e a diversidade assistiva é importante. Não, um trabalho realmente maravilhoso. E o Duda leva isso para o mercado, através de palestras, seminários, o nosso programa, todas as quintas-feiras, hoje você recebeu o Duda, certo, uma mensagem diferente do professor Duda, no www.momentoinclusão.com.br, momentoinclusal.com.br. Perfeito. Professor Duda, esse panorama que se estende aí, mais pessoas aí com idade avançada, né? Sim. Essa situação, você acha que até 2030 aí, quanto que você acha que ainda falta? Bastante, né? Muito. Por isso que nós entramos aí nesse apoio.
O Instituto Humanos, na realidade, ele é uma entidade do terceiro setor e, ao mesmo tempo, ele é uma empresa. Ele tem duas ramificações diferentes de atuação. Então, ele é uma empresa 2.0, que é uma empresa convencional, e uma entidade do terceiro setor. Por isso que a gente está falando agora em Instituto Humanos 2.5. Vou lhe confessar algo com muita certeza. Há muito o que se fazer. E pior, gente, nós estamos vivendo um momento mimimi. O que é o momento mimimi? Politicamente correto e bonito nas aparências, mas não eficiente na prática. Hoje você tem uma quantidade enorme de transporte público ainda não acessível, você tem ônibus não acessíveis, você tem uma quantidade enorme de cadeirantes que não têm acesso ao serviço da prefeitura atende. Eu não estou reclamando do serviço da prefeitura, vale me dizer, mas eu estou dizendo que há muito por fazer. Você me perguntou o que há por fazer. Há por fazer muito. Você entra hoje numa sala de cinema, por exemplo, eu sou deficiente visual. Deficiente visual não tem que assistir filme? A maioria dos filmes não tem audiodescrição. Então você tem que sentar lá, agora Maria veio e deu um abraço no Pedro. Pedro é um homem tal, calvo, tal, tantos anos, tal. Maria apertou o seu peito, tal, tal, tal. Ninguém fica descrevendo para o cidadão. Aí ele senta no cinema, ele fica vendo em inglês, legenda em português. Mas, gente, ele é cego. O que ele foi fazer no cinema? O cinema tem que ser inclusivo. Vocês não estão falando em inclusão? Então vamos fazer filmes inclusivos. Vamos ter salas de cinema inclusivas. Sim. Mas vamos falar uma coisinha mais simples. Uma pessoa idosa no mercado. Ela chegou no mercado. A ABNT tem uma norma que você tem que é obrigado pela lei a colocar todos os produtos de cima a baixo o mesmo produto. Porque ninguém sabe a tua altura. Aí você pode ter 90 centímetros. Você não é anão, nem tem nanismo, é ter nanismo. Você só... Mas como é que você vai pegar o produto? Aí você fica olhando, dá um pulo, puxa, cai tudo. Aí a pessoa, derrubou tudo. Derrubou tudo porque você, supermercadista, é culpado. Primeiro, você não conhece a lei. Segundo, você não sabe que quem vai pegar o produto pode ter altura diferenciada. Aí o que eles fazem? Eles colocam mais um... Volto a dizer, o marketing, isso é muito importante. O marketing pensa na maioria. E o que é maioria? Maioria é aquela faixa, vamos pegar uma regra de 0 a 30, de 10 a 20 é o que o marketing faz. Maioria é 20 a 45, 50 anos. Depois disso, é todos. É aí que o Instituto trabalha. O Instituto exclui de 20 a 50? Não. É que se você fizer rampa, se eu faço uma rampa, ela serve para o menino que está carregando esteira, para a senhora do carrinho de compras, para o cadeirante, para o senhor, para a mulher que está levando o cachorrinho para passear, porque se você puxar cachorrinho, escada ele morre enforcado. É verdade. Né? Então, é isso que é. Você tem hoje que começar a pensar, empresário, todos. Isso na sala de aula, isso no mercado, no supermercado, no mercado de trabalho, na rua, no transporte público, pensar em todos. Gestor, ESG não é só etnia, não é só gênero. Exatamente. É tudo. E vamos pensar em todos. Eu sempre costumo dizer, se você é um preto e é um homossexual, gay, você vai ficar velho. Se ficar velho, vai ter os problemas da diversidade assistiva. Se você sofreu um acidente de moto e perdeu uma perna, vai virar uma pessoa com deficiência física. Então, não é só discutir isso. Né? Você tem que discutir todos. E o problema está nessa amplitude geral. Tá certo. Rodolfo, professor Duda... Pois não. Pode chamar de Rodolfo ou Duda. Tá. Eu quero que você deixe o site da empresa. Claro que sim. Claro que sim. Para encontrar o professor Duda todas as quintas-feiras, você pode entrar lá. www.momentoinclusão.com.br. Se escreve inclusal, não usa o tio. Momentoinclusal.com.br. E o site do Instituto Humanos é institutohumanos.org.br. Humanos com essa final. Pusemos aqui. É isso aí. Professor Duda, venha nos brindar sempre. Nossa, maravilhoso vir aqui falar com você. E você fala de uma classe que merece realmente ser assistida. Somos nós, né, gente? Eu não estou chamando de velho, mas somos nós, meu amigo. Exatamente. E outra coisa que eu digo pro pessoal, olha, quem for jovem aí e falar eu estou longe, é melhor começar a mudar agora. Porque quando você chegar nesse mundo do excluído, você for numa fila de banco, ou você for no supermercado e for o excluído,
Aí você vai falar, pô, tinha um louco lá que morreu há tanto tempo que falava um tal de Duda, e eu não dei muito ouvido para ele. Meu amigo, eu estou falando para você. Eu estou falando para você que vai envelhecer. Eu estou falando para você que não sabe o dia de amanhã e pode ficar uma pessoa com deficiência. E as deficiências são aí, acidente, uma doença, você não sabe. Para você ter uma ideia, a cada 5 dias se descobre uma doença rara. E grande parte das doenças raras, grande parte não todas, levam a deficiência. E aí, hoje você está aqui maravilhoso, daqui a 4, 5 anos você está numa cadeira de rodas. E você fala, mas o que mudou na minha vida? Mudou que você tem que começar a pensar no mundo melhor para todos, para que se um dia você chegar numa idade avançada, etc., você possa estar incluído nele. Perfeito. Querido, muito obrigado, viu? É isso, é um prazer estar com todos vocês aqui. Um beijão no coração do professor Duda. Perfeito. Internautas, os agradecimentos então ao professor Duda. Nós finalizamos mais uma gestão executiva. Um grande abraço e até a próxima.